Olá, eu sou o William Matos, CEO da Vitra Educação, e hoje nós estamos aqui para novamente conhecer boas histórias de pessoas que fazem parte da nossa companhia e têm nos ajudado a construir essa grande história. E hoje eu estou aqui com a Daiane Kriser. Para mim, a Daia, nossa gerente de turma e tutores. Daia, uma alegria para mim poder estar aqui hoje com você e a gente conversar um pouco sobre as nossas vidas, sobre essa empresa e sobre tudo aquilo que ela já impactou a nossa vida. E aí, como é que está o coração? Olá, William. Muito obrigada pelo convite de estar aqui participando desse momento tão especial, né? Mais conhecida aí, são 18 anos de Uniaselv, que eu venho completando nesse ano, então tenho toda a minha trajetória, toda a minha carreira na Uniaselv. Iniciando lá atrás, como estagiária. Calma, olha aqui. 18 anos. Se a gente colocar isso no ar, vão querer me prender. Você deve estar com uns 27, 28. Ele está com 18. Você chegou com quantos anos para trabalhar aqui na Uniaselv? Eu sempre brinco, William. A carinha é de 18. A responsabilidade é de 50, mas a idade é 34. Não, eu iniciei com 16 anos, né? Ainda no ensino médio, o meu desafio como estagiária, iniciando toda a minha carreira e começando aí na educação superior. E naquele momento, foi em 2006, quando a Uniaselv também estava no seu primeiro edital, quando tinham 5.300 acadêmicos. Deixa eu contar um negócio aqui para todo mundo que está nos assistindo. A Daia chegou antes do que eu na educação. Olha aí, eu pensando nisso, eu cheguei na educação à distância em 2008. Você já estava trabalhando aqui na Uniaselv. Já estava trabalhando desde 2006. E no momento que 18 anos, ao mesmo tempo que faz muito tempo, parece muito pouco tempo também. E lá atrás, para te entender, quando eu iniciei, era para um projeto que estava começando o EAD. Na época, a família tinha que ver se ia dar certo a educação à distância. E sabe o que eu fazia? Digitalizava a documentação dos alunos. Era na época ainda que vinha no papel, não tinha essa era digital, esse modo digital, celular como é hoje e toda a tecnologia. Então a documentação vinha via papel, lá para a Uniaselv e eu, juntamente com mais algumas pessoas que trabalhavam na época, digitalizávamos esse material para dentro. E a gente falando isso, tem pessoas hoje escutando a gente falar, vão pensar, meu, que loucura. Mas sim, o EAD começou nessa forma. Sabe que é muito legal, né? Você me fez lembrar que o meu primeiro emprego, eu era jovenzinho e meu pai tinha já o colégio. E eu fui trabalhar na secretaria do colégio. E eu ia lá, pegava a pasta do aluno e ia digitalizar essa pasta. Eu tinha 16 anos também. Olha, incrível isso, porque pela história do outro a gente puxa na memória coisas que eu mesmo não lembrava, né? E eu dava tanto trabalho, e além de digitalizar, a gente tinha que vistar cada página para ter certeza que foi digitalizado. Eu falei que eu aprendi a fazer visto quando era jovenzinho também para digitalizar e vistar aquela página, mas era um trabalho que não era fácil não, hein? Não, era um trabalho árduo, né? E na época ainda a gente dava risadas porque às vezes a gente abria um envelope daqueles documentos que vinha lá uma identidade original, vinha uma certidão de nascimento original, vinha um ensino médio original, daí nós tínhamos que deixar separado para depois, na outra vez, quando o parceiro vinha nos trazer a documentação para digitalizar de um outro grupo de alunos, para ele levar de volta, né, pro acadêmico e devolver para ele. Mas pensa o quanto, nesses anos todos que a gente conseguiu evoluir, e hoje nós estamos aí com tudo na palma da mão. O aluno, na hora que ele faz a matrícula, ele já vai lá e digitaliza, já tira foto com o celular e já encaminha. Isso 18 anos. Agora, Daia, vamos lá. 18 anos. Dá pra gente ficar aqui 18 dias, pelo menos, lembrando e contando histórias. Que história vem na tua cabeça, qualquer uma delas, que tem a ver com a tua vida, que interage com a tua vida que hoje virou Uniaselv, que nesses 18 anos você poderia contar para nós. A gente promete que se você contar algo que não puder ir para as redes, a gente corta, tá bom? Fica tranquila, não vai ter esse problema, tá, pessoal? Mas
Que história você poderia contar para nós que marcou muito, como essa quando você começou da digitalização? Seja uma dificuldade ou uma coisa engraçada que você lembra nesse momento. William, quando você vem falando e vem fazendo essa pergunta, assim, de forma rápida, vai passando um filme na nossa cabeça, assim, de tantos momentos. Foram tantos momentos bons, foram alguns momentos ruins também, porque não é tudo também só coisas boas. Muitos desafios, muitas conquistas que a gente teve. Mas assim, eu vou te contar duas histórias assim que me marcaram bastante a minha vida. A primeira foi lá de trás, 2006. Né? Era a Daia, né? Tipo, aquela menina do interior, Indaial, interior, né? Cidade pequena, vindo de uma família simples, estudava sempre em colégio público, né? E daí eu tive a possibilidade de iniciar o meu trabalho na Uniaselv, né? Como estagiária. E naquele momento, com o meu primeiro salário, do meu primeiro emprego, eu fui lá e comprei a minha bicicleta para eu ter autonomia para ir trabalhar. Que legal. Esses dias a gente, numa conversa de corredor, né, pessoas que ainda estão na Uniaselv, que trabalhavam, que me conheciam daquela época, falavam assim, daí eu lembro quando você vinha com a tua bicicletinha preta, com aquela cestinha na frente, pela BR, vindo para a Uniaselv para ter essa autonomia, porque eu trabalhava o dia inteiro lá na Uniaselv e à noite eu tinha que voltar porque eu fazia o ensino médio ainda no período da noite. E ali foram alguns anos da minha vida fazendo isso, até que depois eu terminei o ensino médio, consegui começar a graduação e depois consegui comprar daí o primeiro carro, né? Também fiz essa conquista aí do primeiro carro. E outra também que me marcou bastante, que era aquela pessoa, né? Da cidade, do interior, e através do meu trabalho eu consegui conhecer o Brasil. Né? Eu tive várias oportunidades né, de conhecer algumas cidades, alguns estados pela Uniaselv. Né, de conhecer polos através de auditorias ou através de precisar representar a Uniaselv acompanhando um grupo de professores do Ministério da Educação na aprovação dos polos naquela época lá de 2016, 2015, onde o MEC tinha que autorizar a abertura de um polo presencialmente, eu ia. E assim, sempre sozinha. A minha mãe sempre me diz, não, filha, você nunca está sozinha, é você e o teu Deus, né? Você sempre está sendo abençoado. Mas nunca tive medo, sempre muita coragem. Daí você precisa ir para aquela cidade lá. Vamos, eu topo. Ia sozinha, nunca tive nenhum problema. Mas essa foi uma das minhas primeiras viagens sozinhas. Eu fui até Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, desci do avião, fui pro hotel. Eu tinha que comprar uma passagem, Daia, sozinha lá no meio, comprei uma passagem para pegar um barco. Porque eu ia até a cidade de Portel, no Pará, Ilha do Marajó, 18 horas de barco. Aqueles barcos que vem na televisão, o pessoal na rede, nas cabines, o pessoal, é o meio de locomoção das pessoas lá. Daí eu tive que, entrei. Daí eles me pediram, você quer na rede ou você quer na cabine? Eu, como? Não, tem que ser na cabine, porque rede eu não tenho. Ela assim, com mais quartos, com mais 3 pessoas, são 2 biliches no quarto. Deu, tá? Deu, beleza. Entrei, 6 horas da tarde o barquinho saía, o barco saía, porque a gente deu para chegar às 11 horas da manhã do outro dia lá. Então eu entrei lá no barco, com um monte de gente sozinha, que eu não conhecia. Entrei lá no quartinho, mas assim, um cubículozinho, bem pequenininho, 2 biliches lá. E entrei, fui, deu tudo certo, cheguei na cidade, muito bem recepcionada, né? O pessoal muito acolhedor. E hoje o Polo de Portel lá, ele tem mais de 1.300 acadêmicos na ilha lá do Marajó. E faz toda a diferença na vida daquela população e daquelas pessoas. Eu tenho muito orgulho de ter passado por esse período. Mas depois eu tinha a volta. Mas a volta, ela foi mais rápida. Foram 14 horas, porque daí o barco já não estava mais cheio, né? Porque daí ele as coisas vão todas para lá também, né? Ele ia, né, com arroz, feijão, máquina de lavar, tu via lá que eles carregavam também. Então, na volta, a volta foi mais rápida, mas foi assim um dos desafios que me marcaram por lá, por sair da minha zona zona de conforto, de estar sozinha, mas sempre tive muita coragem e muita vontade. Eu nunca pensava assim, nossa, mas e se der isso de errado? E se der aquilo? Não vai dar certo.
Eu vou lá, eu vou desafio, eu vou conhecer uma cidade, eu vou conhecer uma cultura diferente, eu vou conhecer uma região diferente. E assim foram várias e várias cidades que eu pude conhecer através da Uniaselv também. Eu falo, Dai, que um dos grandes privilégios que eu tive, também de uma história de tanto tempo aqui à frente, da EAD Unicesumar e agora da Vitrio, é essa possibilidade de conhecer verdadeiramente esse Brasil. Quando as pessoas olham aí o mundo, os países, a gente tem vários países dentro do próprio país Brasil. E cada região, e às vezes a gente pensa assim, não é só quando a gente vai muito longe, às vezes no próprio estado, são cidades, culturas, pessoas, a forma de viver. Agora, quando você vai ainda para lugares mais longínquos, aí o impacto é muito maior, né? E eu falo que não é fácil. E talvez as pessoas veem hoje aí a Daia, né, cuidando de mais de 3.500 colaboradores, à frente de toda essa grandeza que é essa área, mas não imagina o preço que pagou para chegar onde chegou. Da mesma maneira, eu sei que quando olham para mim, né, hoje veem aí o William, CEO do Vitrio, o maior grupo de educação de EAD do país, mas se a gente ficasse aqui contando as histórias de cada uma das cidades, mas eu falo que eu sinto muita saudade disso. Eu gostaria e quero, não sei se essa parte eles vão ter que cortar, entendeu? Não precisa cortar não, mas eu gostaria e eu quero, e eu vou fazer esse esforço para 2024, poder de novo, é claro, não na mesma quantidade, na velocidade que a gente fazia, mas de visitar os nossos polos. Uma vez também eu me lembro que a gente fez uma jornada e durante 9 dias nós visitamos quase 40 polos, cidades diferentes, eram 3, 4 cidades, não dormia pouquíssimas horas e a gente fez um trabalho, a gente chamava de uma expedição e eu estava com uma equipe, mas eu botei toda a equipe para visitar. Em 9 dias nós fizemos quase 400 polos. Por quê? Porque saiu coordenador, tutor, gente da área comercial, gestão de polo e nós impactamos todo aquele Brasil através das nossas visitas. E sabe que essa escolha que você lembrou aí de Portel na Ilha de Marajó me lembrou de outra coisa, né? Esse impacto que está tendo agora recentemente. Se você não assistiu, assiste lá. Tem o Dom, que é um reality show da marca Unicesumar. E uma das meninas falou, né, através de uma canção, do impacto daquilo que Marajó precisava passar. E aí agora você falou, olha quanto tempo a Uniaselv está lá ajudando aquelas pessoas. E com certeza o fato da Uniaselv estar lá, muitas pessoas foram libertas através do conhecimento, conquistaram coisas. E a gente sabe o quanto esse Brasil precisa, né, de educação para poder fazer a diferença. Agora, Daia, quando você fala aí 18 anos, tantas histórias, chega um ponto na nossa vida que aquilo que a gente vive na nossa empresa, no nosso trabalho, mistura, né? E eu sei que você é algo muito parecido comigo, né? Eu também, misturou. As pessoas falam assim, não é a Daia Cres, né? É a Daia da Uniaselv. Eu imagino que lá em Dayal você é conhecida com a Daia da Uniaselv. Quantos milhares de alunos passaram pelas suas mãos, que você esteve à frente, quantos milhares de colaboradores naquela cidade, seja na bicicletinha, agora lá atrás no carro, e te viram. Como é que é isso? Como é que é a cultura de uma empresa marcada, estampada? A gente está aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem uma marca ali estampada num tênis. Eu acho que essa marca hoje está estampada no brilho dos seus olhos. Como é que é isso para você? Isso, hoje a minha vida, né, é a Uniaselv, né? A gente, desde lá do início, eu tive a oportunidade profissional de crescimento, de chegar onde eu estou, de ter todas as oportunidades, de poder ter estudado. Hoje eu sou formada na graduação e na pós-graduação na Uniaselv. Né? Então, através da Uniaselv também, eu fiz e tenho os meus princípios da minha vida também. Hoje eu levo os valores da Uniaselv, né, os valores da Vitrio para a minha vida.
né, que é a simplicidade e colaboração. Eu sou muito simples no meu dia a dia das minhas atividades. Ética e respeito, né, acima de tudo. Né? A questão da meritocracia também, que eu tive, né, que eu reconheci pelo período do meu crescimento que eu tive, né, lá desde o início das minhas atividades. Então a minha cultura, a minha vida se envolve na Uniaselv, no meu dia a dia, nas minhas atividades, e de dar o exemplo também, né, como você falou. A gente acaba conhecendo pessoas aí do Brasil todo e às vezes a gente não se dá conta que a gente é o exemplo para muitas dessas pessoas, né? E eu sempre faço a minha gestão pelo exemplo, a gestão pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação, né, de toda a vida e todas as atividades. Então a gente acaba, às vezes, nessa ida aos polos, nesses momentos que a gente está com a nossa equipe interna, a gente como gestores, nós somos os exemplos das pessoas, né? Aonde que a gente quer chegar, como que a gente quer chegar, como que a gente quer fazer. E assim, se a Daya chegou, por que eu também não posso chegar? Né? Todo mundo tem as oportunidades, a gente tem que saber aproveitar as oportunidades. E nada foi muito fácil. Né? Quem vê hoje falando nas webs, William, e tendo tudo isso, não sabe o que eu passei lá no meu início das minhas falas, aonde para eu falar para alguma coisa, eu já ficava vermelha, gaguejava. O meu falar um pouco rápido, que eu vou diminuindo assim aos pouquinhos, mas falar rápido é para passar rápido, né, pela situação das coisas. Mas assim, a gente não tem como dividir. Depois de tanto tempo, não tem como dividir. A gente vai sendo, a Uniaselv vai sendo a Daya vai sendo a Uniaselv, né? E é isso que você falou, né, Daya? A gente às vezes está ali na correria do dia a dia, porque são tantas coisas para fazer, tantos processos para seguir, tanta responsabilidade. Mas a gente tem que estar lembrando de quantas pessoas estão olhando para a gente e estão buscando essa referência em nós, né? E esse é o seu caso. Quantas pessoas hoje você lidera em toda a cascata na Uniaselv? São mais de 4.000 colaboradores. São cerca de 25 diretos presencialmente lá comigo na Uniaselv e 4.000 colaboradores nos polos. Então, aqueles colaboradores contratados pela Uniaselv que atuam nos polos de apoio, tutor externo, gestor, intérprete educacional, todos eles respondem para mim no corporativo, né? Eu faço a gestão operacional desse dia a dia do trabalho deles. 4.000 pessoas. Então, se a Daya não aparecer... Não, tem 25 que você está treinando diretamente para preparar tudo isso, né? Mas é muito legal, né? Ver essa história de evolução, né? Eu acho que fica para você aqui esse exemplo que a Daya é, né? De alguém que começou lá atrás, começou, né, tão de baixo e hoje é uma grande líder, né? Com uma grande responsabilidade. Eu lembro logo quando eu cheguei aqui e alguém falou para mim assim, olha, a primeira semana de aula vai começar e a gente precisa instalar todos os nossos tutores. Tem uma moça lá que na verdade ela parece que nasceu na Uniaselv, né? Ela trabalha com a gente faz muito tempo, mas que tudo depende dela. Eu falei, pô, eu preciso conhecer essa moça, né? Porque não podemos deixar os nossos alunos sem tutor instalado para que a aula aconteça. E eu fiquei muito feliz porque mesmo no primeiro ano, você sempre fazia isso, mas nos últimos 2 anos, que é o que eu estou aqui, junto ao seu lado, você vem fazendo com maestria, as nossas aulas têm acontecido, nossos tutores são instalados. Eu sei que a vida é meio maluca, né? Principalmente nesse começo de cada semestre para organizar, contratar. E é importante dizer que essas pessoas estão contratadas no Brasil inteiro, então é uma dinâmica gigante, mas para conseguir encaixar o melhor tutor para o nosso aluno, né? Porque esse é o nosso objetivo no final, encaixar e garantir que o aluno tenha a melhor tutoria. Então, parabéns. Isso. Obrigado, William. Mas assim, requer muito planejamento, muita organização, muito trabalho em equipe. A equipe, né? Eu não trabalho sozinho, eu trabalho com uma equipe, né? A gente precisa estar muito engajado para a gente fazer a entrega, que eu sempre brinco, a gente só não pode deixar de entregar, porque senão não roda os encontros, não tem as atividades. E às vezes eu brinco que às vezes é bom a gente também, a gente não olhar muito lá na frente a nossa responsabilidade total, porque senão bate aquele medo, bate aquele frio na barriga que a gente tem. A gente faz acontecer. A gente sempre quer entregar o melhor para o nosso colaborador, o melhor para o nosso polo, o melhor para o nosso aluno.
Então a gente sabe dos nossos desafios, a gente planeja, a gente organiza e a gente executa, sem muito olhar para os números, porque se a gente for olhar para os números, são 3.500 tutores, 7.000 turmas, a gente entra no parafuso e a gente não acha que não vai dar conta de fazer. Mas a gente sempre faz com maestria, com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho todos esses pontos, como se fosse para aquele aluno, para aquele tutor e para aquele polo. Muito legal. E a gente vê isso, né, Daia, em tantas pessoas na Uniaselv. E a gente vem falando do nosso DNA, né, desse orgulho amarelo, desse orgulho da Uniaselv, dessa cultura. Como é que você poderia assim, resumir esse DNA para que as pessoas que estão aqui nos assistindo pudessem, assim, esse DNA que você carrega, como é que você poderia traduzir assim rapidamente para essa pessoa que talvez não entenda, e eu sei que é isso, eles não entendem, e a vontade, o nosso desejo é falar assim, cara, você precisa viver o que a gente viveu, você precisa passar por aquilo que a gente passou, mas como é que você poderia traduzir isso, talvez numa frase ou num último exemplo, esse DNA e esse orgulho amarelo que você carrega? Olha, é acreditar na empresa, é acreditar que você muda a vida das pessoas. O sangue, ele é amarelo. A gente brinca sempre que é o bichinho da educação me picou. Me picou há 18 anos atrás, aonde eu nem sabia o que ia acontecer comigo naquele momento, naquela vida, né, o que seria da minha vida profissional. E foi acontecendo as oportunidades, elas foram aparecendo, eu fui buscando elas, eu fui crescendo, eu fui amadurecendo, né, e a gente foi entendendo, né, que a gente faz a diferença na vida das pessoas com a educação. Se nós queremos uma cidade melhor, uma vida melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor, a educação é o melhor caminho. Então é isso, né, que a gente faz e que faz acontecer, e que faz a gente levantar todos os dias, de a gente colocar, de a gente verificar a importância do nosso papel hoje no Brasil. Sensacional, mas eu preciso fazer uma última pergunta e a pergunta é difícil. Ixi, qual que é? E é uma pergunta que ela é difícil e é difícil para mim responder, por isso que eu falei que é difícil. 18 anos de história e lá no comecinho desse bate-papo você falou assim, não foi só fácil, tem momentos. E quando bate aquela vontade de desistir, porque ela é real. Acontece. Acontece na minha vida, acontece na Daia, acontece na sua. É do ser humano. Como é que você fez? Se você puder contar, se você quiser lembrar de algum episódio, não tem problema. Se não precisar contar, também não tem problema. Mas como é que você fez para que quando aquela vontade de desistir estava batendo assim ao ponto de você entregar os pontos e desistir, para não dar a volta por cima e permanecer até hoje com a gente? William, eu não vou te mentir que não aconteceram algumas vezes já, né, no período. Se eu falasse que não tivesse, eu estaria mentindo. Ainda mais a gente que está tão mergulhado no negócio, tão mergulhado no nosso dia a dia, e às vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas podia ser mais fácil algumas coisas, né? Por que algumas coisas são tão difíceis? Eu acho que são duas situações assim na minha vida profissional que me fizeram, né, tiveram duas viradas de chave. Lá em 2017, que foi quando eu assumi a área que eu estou hoje. Então, daí eu tive que, de fato, fazer gestão, que foi a gestão de turmas e tutores naquele momento. Então, eu fazia a minha gestão, a gestão do meu trabalho, a gestão da minha vida, da minha atividade. E de um dia para o outro, eu fui convidada, né, eu aceitei esse desafio e dei um 360 na minha vida, que foi, a partir daquele momento, né, me expor, me colocar à frente, né, das pessoas, de ser líder, né, e de colocar. E depois, em meados ali de 2019, eu quase pensei em desistir. Me deu uma crise de ansiedade, que assim, eu sou durona, né? Todo mundo sabe que eu sou durona, coração de pedra, mas eu ficava chorando, só chorando, porque eu cheguei no meu limite e eu tive que pedir ajuda, né, internamente, porque eu também era muito centralizadora, muito nas minhas atividades. E eu tive que daí ali tomar uma decisão na minha vida de precisar de ajuda para a realização das atividades. Que não era só eu que ia conseguir fazer tudo. Que se eu tivesse pessoas ao meu lado
meu braço direito e o meu braço esquerdo, a gente podia ir além do que a gente fazia. Né? E eu podia, naquele momento lá, ter pensado, eu vou sair, vou desistir, vou colocar. Mas naquele momento, a gente, né, conversei, a gente alinhou, e a gente falou, não, nós vamos botar gente para te ajudar. Para que você possa voar ainda mais alto, para que você possa conquistar ainda mais, né, mérito do teu trabalho, das tuas atividades de equipe. E daí ali, eu digo que foi assim também um divisor de águas, porque daí a gente começar a trabalhar como equipe, criar uma equipe, estrutura de equipe. Então foram esses 2 momentos aí da minha vida, né, que eu tive assim, que foram 2 bem pontuais. Legal. Que bate-papo sensacional, Dai. Eu sei que a gente poderia ficar aqui e se a gente parasse para conversar sobre essas histórias, nós tiraríamos milhares de lições daquilo que a gente já viveu. Eu acho que esse bate-papo aqui, essa ideia é essa, para que vocês todos conheçam um pouquinho mais da gente, um pouquinho mais das nossas histórias. E aqui hoje a gente pôde conhecer um pouquinho mais da Daia, né? Essa mulher firme, forte, que todo mundo sabe que está perto dela, decidida, que tem uma história de vida sensacional, que pegou o nada e transformou em tantas coisas e que hoje pode olhar para trás, mesmo vendo toda a dificuldade, os momentos como você acabou de falar, de desistir, que foram difíceis, mas é alguém que foi e é uma mulher vencedora, né? E a gente fica muito feliz de poder contar com essa tua história, contar com o teu trabalho aqui na nossa companhia. E o meu convite para todos nós que estamos nos assistindo aqui hoje é que se você precisa, se está difícil, se você conhecer alguém que venceu, tá aqui, ó. Pega o telefone dela, pega o WhatsApp dela, entre em contato. Eu tenho certeza que assim como eu, que já conheci um pouco e hoje pude conhecer histórias ainda um pouco mais profundas da Daia, está saindo daqui impactado por essa mulher vencedora, por essa gigante. E como eu gosto de dizer que muitas vezes as palavras, elas nos ensinam, mas são os exemplos que arrastam, né? E você é esse exemplo, né, de pessoa, de líder, de mulher e que tem mostrado para tantas pessoas que é possível e hoje tem uma resultado tão grande. Então, obrigado por você ter aceito o convite, obrigado por você ter vindo lá de Indaial até aqui, Florianópolis, hoje, para a gente ter esse bate-papo. E eu queria deixar livre para você dar um último recado para essa galera da Vitra Educação que vai nos assistir, para você deixar aquela última marca sua. William, muito obrigada pelo convite novamente, por estar aqui nesse bate-papo que a gente teve, pelas perguntas, pelo que você me fez recordar também, né? Que nesses momentos a gente para também para ver, nossa, são 18 anos, quantas histórias legais, quantas histórias boas, né? Que faz relembrar também. E para você que está acompanhando, né? Deixar um recado dizendo assim, todo mundo tem as oportunidades. Vai depender de você se você vai querer abraçar as oportunidades ou não vai querer. É mais difícil. É mais fácil, às vezes, a gente ficar na nossa zona de conforto. Ah, mas está tão bom aqui, né? Eu estou fazendo. Né? A partir do momento que a gente agarra essas oportunidades, os desafios são maiores. A gente é o exemplo, nós temos que guiar. Mas ele é tão bom, né? A gente consegue, de uma forma, né, ver, depois olhar para a nossa história, a gente fica tão orgulhoso de tanto que a gente faz, de tanto que a gente fez. E o melhor, que a gente move a vida das pessoas, que a gente muda a vida das pessoas. Muito obrigada, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.